Oi, pessoal! Voltando com esse episódio do Café com a Fono, hoje eu vou receber duas convidadas extremamente queridas, que é a Ju e a Pri, que são enfermeiras, que vão trazer esse olhar mais multi para o cuidado desse paciente disfágico, saindo um pouquinho desse olhar centrado na fonoaudiologia. E agora eu vou pedir para elas se apresentarem, porque eu conheço elas dos hospitais por onde eu passei. Então, a Pri eu conheci na residência, né, no Hospital São Paulo, e a Ju eu conheci no Einstein. Mas eu quero saber o que trouxe elas até aqui, o que fez elas escolherem a enfermagem, qual foi o caminho delas até chegar onde elas estão hoje. Então, Ju, por favor, me conta um pouquinho mais da sua história. Bom, galera, muito prazer. Eu sou a Júlia, eu sou enfermeira formada desde 2018 pela Universidade de Santo Amaro. Eu dei início à enfermagem, com essa escolha da enfermagem, em 2014, e a motivação foi o meu avô. Naquela época eu via que ele precisava, ele já era um idoso, né, com Alzheimer, Parkinson, e ele precisava de um cuidado mais específico, e eu sentia falta de poder ter esse cuidado específico com ele, né, porque eu via essa necessidade, mas me faltava conhecimento. Então eu precisava buscar, né, esse conhecimento e aplicar, né, futuramente, não só com ele, mas com todas as pessoas que precisassem. A gente entende, né, o envelhecimento e todas as dificuldades, né, de enfrentar as mudanças, né, que o nosso corpo apresenta fisiologicamente, e é natural, e aí eu precisava me preparar para isso. Infelizmente, naquele mesmo ano que eu dei início à faculdade, meu avô veio a falecer, e aí isso acho que se tornou uma questão mesmo de honra, né, ao legado dele, ao motivo, né, que me levou a escolher a enfermagem, e eu continuei, me formei. No meu último ano da faculdade, eu acabei tendo uma oportunidade de entrar no Einstein, né, num estágio extra, e foi um sonho, como acho que para qualquer pessoa, né, porque é um hospital referência, é o melhor, né, da América Latina, e aí era um sonho estar ali. Meu último ano da faculdade foi um pouquinho conturbado, porque de uma forma não planejada, mas muito querida, eu acabei ficando grávida, né, do meu filho. Esse mês ele completa 6 anos, e isso para mim, assim, foi uma conquista imensa, assim como ter me formado. E aí eu tive a oportunidade de voltar. Voltei para o Einstein formada já, e aí tive a oportunidade de atuar. Consegui uma vaga para hospitalista, né, que é um time de hospitalista pelo hospital, assim, a gente acaba atendendo vários setores diferentes, perfis de pacientes diferentes. E depois de um ano rodando pelo hospital, eu acabei fixando numa semi-intensiva, atendendo tanto o lado da neurologia quanto da unidade coronariana. O perfil dos pacientes a gente já sabe, né? A maioria são idosos, e aí que a gente entra bastante nessa questão entre enfermagem e fonoaudiologia, né? De atendimento desses pacientes, porque a maioria, eles precisam especificamente do atendimento específico, tanto da fonoaudiologia como do restante da equipe multi. Acho que um pouquinho da minha história aí. Uhum. E a Pri, eu sei que ela é de São Paulo, mas tem um pezinho na Bahia, e passeou por Porto Alegre. Como que é essa sua trajetória, Pri? Eu sou baiana, na verdade, né? Nasci na Bahia, numa cidadezinha lá onde o vento faz a curva, Ribeira do Pombal, se alguém conhecer. E eu cresci em São Paulo, né? Minha família se fixou por aqui, né? Até o momento onde eu consegui uma bolsa de estudos para estudar em Porto Alegre, né? Na Universidade Federal de lá e também no Centro Universitário Metodista, onde foi a minha formação. Terminando a faculdade, a gente tem aquele bichinho chamado bichinho da UTI, né? Só quem conhece sabe. A gente passa no estágio da faculdade e aquele amor intenso pega a gente. Então, foi aí que eu fui fazer a residência multiprofissional, né? Em cuidados intensivos de adultos, onde eu te conheci pela Unifesp, né? E atualmente sou enfermeira da unidade coronariana do Sírio-Libanês, né? E também da UTI de infectologia do HC da Faculdade de Medicina da USP, né? Então deu para exercer bastante aí esse amor intenso pela vida que a gente tem, né? Sim. E eu diria que eu escolhi a enfermagem, né? Até foi um pouquinho fora da curva, porque eu comecei minha vida profissional na administração. Mas, quando a gente está na escola, né, a gente sempre tem aquele interesse pelas ciências biológicas, né, o que eu vou fazer, e aí eu acabei verificando que o enfermeiro é o grande gestor do cuidado, né, então a gente tem ali como um papel central a administração do cuidado do paciente, então eu vi na enfermagem
uma forma de exercer, né, esse cuidado centralizado no paciente, mas sem perder ali a parte da gestão. Então você conseguiu juntar dois amores, né? A administração com a gestão e o cuidado do outro, né? O cuidado do próximo. Legal. E meninas, para começar então esse nosso bate-papo, eu queria... Vocês duas trouxeram, né? Você veio do Einstein, ela teve a passagem tanto pelo Hospital São Paulo como o Sírio, o Hospital das Clínicas. Você passou por algum hospital público, Ju? Não. Só teve experiência estágio, no privado? No estágio da faculdade eu tive experiência em hospitais públicos. Depois eu... E qual é a principal diferença que vocês veem no perfil desses pacientes? Do paciente que vem do hospital privado e desse paciente do hospital público? Tem alguma diferença no cuidado da enfermagem que requer um cuidado diferente? É uma forma de conversar diferente? É mais difícil de convencer esse paciente a realizar alguns procedimentos? Tem essa resistência maior no público, no privado? Como que funciona? Acho que no público, assim, eu não consigo te dizer exatamente como que funcionaria, tá? Acho que em relação a perfil de paciente, que eu me lembro em relação a estágio, né? Acho que é mais questão de adaptação, porque o público a gente sabe que é diferente, né? No hospital público a gente encontra um perfil de paciente um pouquinho mais carente de um cuidado, e no hospital particular a gente já vê um paciente que ele dispõe de mais recursos, né? Principalmente financeiros. Então, o papel da enfermagem nesse caso seria mais em adaptar o cuidado para cada um. Às vezes a gente tem uma certa orientação, por exemplo, em casa você vai fazer dessa forma. E aí esse paciente, né, de um hospital privado, que ele possui mais recursos, ele tem como adaptar, ele tem um cuidador ali full time para ajudar, para fazer aquela orientação, né, da equipe acontecer. E às vezes, em contrapartida, o outro paciente, ele não tem, ele depende, às vezes, da boa vontade de ter ou da disponibilidade de alguém para estar ali e aplicar isso. E ele acaba optando pelo mais fácil, pelo que é mais acessível. Então, acho que é um desafio da gente, nessa conversa, conseguir adaptar e facilitar tudo que for de forma mais fácil. Ele enxergue que isso é fácil acontecer, ele vai fazer. Se ele sentir que de alguma forma no dia, né, olha, isso é muito complicado para mim, porque eu sou sozinho, porque não tem como, ele vai acabar não fazendo, e é aí que dificulta, é aí que esse paciente acaba voltando, porque a gente vê a recorrência, né, daquele diagnóstico, né, aquela aspiração que acontece, que a gente vê, tá conversando com a Pri a respeito, né, aquele paciente que sempre volta por uma pneumonia aspirativa, sempre volta com aquele mesmo quadro, porque chega em casa e ele não segue a orientação, então é um desafio. Eu acho que nesse sentido, assim, é questão de adaptação dos cuidados, muda um pouco em relação a isso, mas acaba que de diagnóstico a gente acaba, são as mesmas coisas, são pelos mesmos motivos que eles retornam. E você, Pri, que você traz essa... Faço das suas palavras as minhas, né? Hoje, na instituição particular, a gente encontra muito mais idosos, né? Então, a gente tem uma prevalência aí de disfagia importante. Eles já chegam muitas vezes esclarecidos, têm cuidadores full-time, né? Já sabendo ali como usar um espessante, né? Já tendo consciência dos cuidados necessários. Se não tem total consciência, é questão de ajuste, né, de um novo treinamento e comunicação. Já no setor público, né, a gente já encontra sempre um diagnóstico novo, principalmente os casos mais agudos, né, às vezes é um diagnóstico de uma doença neurológica recente, às vezes é um politraumatizado, então a gente sempre vai encontrar um diagnóstico novo e aí fica o desafio, né, de poder orientar aquela primeira vez, de poder acolher aquela nova demanda, e aí a importância da comunicação e da atuação do enfermeiro junto com o fono, né, nesse sentido. Uma coisa que eu notei de diferença quando eu fui do público para o privado, era o que na residência, quando a gente estava no Hospital São Paulo, a gente passava a orientação, né, da oferta, da dieta, posicionamento no leito, ritmo, quantidade, a gente sempre passava para a enfermagem, porque no público a gente tinha essa visão de que era responsabilidade do pessoal da enfermagem realizar essa oferta. É verdade. Né? E quando algo fugia, tipo, era situação de conflito, porque a enfermagem não ofertou do jeito que tinha que ofertar. E eu só fui ter conhecimento que não é responsabilidade da enfermagem ofertar dieta quando eu fui pro privado. Isso foi assim
bum, explodiu a minha mente. Assim, gente, como assim? Não é para enfermeira que eu tenho que reportar as adaptações e a forma de oferta. Não que eu não precise informar, eu tenho que informar, mas não é dela que eu vou cobrar essa postura, né? Essa demanda, né? É uma diferença que eu vi da enfermagem do público para o privado é nisso. No público, você, infelizmente, precisa exercer muito mais esse trabalho braçal, né? Com certeza. Do que esse conhecimento mais administrativo, teórico, organizacional, porque a enfermagem, eu vejo que ela tá naquele trabalho que quase ninguém vê, quase ninguém valoriza, né? A gente sempre falou disso da falta de reconhecimento e tal, mas eu tenho essa visão que era muito associada ao trabalho braçal. A enfermagem não tem reconhecimento porque chama ele quando precisa ter atitudes, condutas braçais. Mas não, quando é uma família que é risco, né, uma família que é um pouco mais difícil de lidar, é o enfermeiro que vai lá lidar com essa situação. Sim. Quando precisa realizar algum procedimento, é o enfermeiro que está por trás, né, eu preciso ligar para a nutrição para deixar esse paciente em jejum, porque mudou a prescrição, porque ele tem um PET, porque ele tem um tomo, porque ele vai fazer uma tráqueo. A fono vai lá atender o paciente. Eu não posso chegar lá e simplesmente entrar no leito do paciente sem conversar com a minha enfermeira antes. Por quê? Porque essa enfermeira que vai me falar se ele não está em preparo para algum exame, se ele não vai realizar alguma calorimetria, que ele tem que ficar em repousinho, que não pode ofertar nada, não posso ficar mudando muito decúbito, né? Essa enfermeira que vai me contar se ele está em uso de alguma medicação. Eu vou saber se a medicação que precisa ser ofertada antes da oferta de alimento já foi ofertada, quanto tempo que essa medicação foi ofertada, né? Então, é toda essa carga mental, né? Pode não ser tão física, mas tem a física também, porque tem aquele procedimento que só o enfermeiro pode fazer, né? Que o técnico não pode fazer, que o médico não vai fazer, que é o enfermeiro que vai estar lá para fazer, né? Sim. E eu vejo essa diferença do público para o privado, né? Que as expectativas muitas vezes não estão alinhadas, né? Com o que esperar, o que é responsabilidade do enfermeiro e o que não é, né? Pelos hospitais que vocês passaram, vocês observaram se tinha esse treinamento com a equipe multi, de passar o que é responsabilidade do enfermeiro e o que não é para os demais profissionais? Eu acho, assim, tô só no Einstein, mas diariamente a gente acaba recapitulando, sabe? Porque é importante, acho que acaba no dia até lá se perdendo um pouco isso. A gente acaba sendo um pouco sobrecarregado, né, nessa expectativa do que o enfermeiro precisa fazer e o que é responsabilidade dos demais. É claro, como você falou, tem essa responsabilidade, né, braçal, mas a gente trabalha muito ali coordenando esse cuidado. É uma informação muito dinâmica, então não dá, por exemplo, a gente depende muitas vezes de um sistema, de um computador, a gente deixa as informações ali, mas ao longo do dia, e com a dinâmica do trabalho, não dá para eu alimentar o sistema e você ir lá puxar tudo isso no sistema, então a gente precisa se comunicar, é muito importante. Mas em relação à expectativa do cuidado do enfermeiro, a gente tem que resgatar diariamente. Lá eu vejo que isso acontece, né, do que é o papel e o que o enfermeiro precisa e o que os demais, né, componentes da equipe precisam fazer. Porque se a gente não alinhar a expectativa de cada um, a gente acha que sempre é responsabilidade só de um e não dos demais, entendeu? Exato. E isso é em conjunto. Tanto quando a gente fala, né, dos enfermeiros, fonos, quanto dos técnicos, que também estão ali beira-leito o tempo todo, enfim, tanto dos demais da equipe. É muito importante. Pelo menos de lá, eu consigo falar que isso acontece. Agora, eu não sei se em outros hospitais, o que você acha, Pri? Acontece muito quando a gente busca isso, né? Eu acredito que acaba sendo uma atuação bastante ativa se a gente não deixa isso se perder. Pode ser que em algum momento se perca, né? Então, cabe a nós o tempo inteiro, independente do tipo de serviço que a gente está. No caso, como você falou, interessante observar, né? Num serviço particular, eu vou fazer essa verificação, se está sendo seguidas orientações com o familiar, principalmente, porque é ele que está ali, né,
o tempo inteiro, mais ainda que a equipe da enfermagem, né? No serviço público, eu vou fazer essas orientações, essas verificações com a própria equipe de enfermagem, por muitas vezes não ter o acompanhante o tempo inteiro à beira-leito, né? Então, cabe ao enfermeiro se apropriar dessa responsabilidade que também é dele, né? Não negligenciar e ir atrás desse conhecimento, né? Para que a gente veja se isso está sendo realizado. Uma coisa que a gente acaba sofrendo muito em alguns momentos é com a alta demanda de atividades que a gente tem no nosso dia a dia, né? E a gente não pode deixar de verificar o que é nosso, né? O que é nosso? As necessidades humanas básicas do paciente. A gente está indo atrás disso? A gente está verificando isso, né? Hoje eu tenho, por exemplo, um trabalho noturno, né? Onde eu não tenho contato com a fono 24 horas, eu não consigo participar da visita multi, mas o que eu posso fazer? Eu olho a evolução da fono, né? Verifico, tá liberado ali uma dieta pastosa, em prescrição, ponto. Mas existe uma forma de administração daquela dieta? Existe uma outra orientação que a fono deixou em evolução? Então, que eu vá ao prontuário do meu paciente e verifique se realmente essa comunicação está sendo efetiva da forma que ela é possível ser feita, né? E aí passar em plantão, está funcionando essa intervenção, né? Está sendo efetiva, não está? Vamos acionar a fono novamente, né? Enquanto equipe multiprofissional. Então, é dia a dia mesmo, como você falou, né? Sim. A gente está indo atrás dessas verificações, desses treinamentos. Se existem protocolos que a gente pode estar aplicando mais atuais, será que a gente está realizando as melhores práticas nos nossos serviços, né? Então, é dia a dia mesmo. E é legal uma coisa que ela falou, até recentemente eu comecei a trabalhar à noite, né? E aí eu tava pensando, eu falei, nossa, mas agora, esses últimos meses, eu não tenho tido tanto contato com o fono, né? Porque a gente sabe que é durante o dia, tanto avaliação quanto atendimento. Como que a gente consegue manter essa comunicação? Porque às vezes à noite acontecem, né, alguns eventos que a gente sabe, durante o jantar, ou muda algum quadro do paciente, o paciente decide, né, dar aquela aprontada básica, dar uma engasgada, ou muda o quadro. E aí a gente não consegue ter ali de imediato a comunicação com a fono. Amiga, vamos lá, precisa reavaliar esse paciente. Não dá? O que a gente faz? Eu vou ter o quê? O meu médico ali, na semi-intensiva eu tenho meu intensivista. E eu acabo recorrendo a ele, olha, agora a gente não consegue ter uma reavaliação para uma mudança, né, do aspecto dessa alimentação e tudo, mas mudou o quadro. Acho que é necessário a gente voltar uns passos atrás e aguardar uma nova reavaliação. E a gente consegue ter essa comunicação muito facilitada lá, assim, os médicos são bem parceiros nesse sentido, de enxergar também, e às vezes, né, olha, é verdade, né, vamos tentar voltar, já tá com uma dieta um pouco, uma consistência melhor, digamos assim, liberada, mas a gente vai voltar um pouquinho até a fono conseguir avaliar, e repassar essa informação no dia seguinte, porque acontece. Não é que assim, você passou durante o dia, tava mil maravilhas. Acontece às vezes, aquele mesmo paciente durante a noite, ele rebaixou. Aí, né, durante a oferta da alimentação, não estava muito legal, acabou engasgando e aí muda. E a gente não vai se encontrar, mas é importante esse olhar. E isso às vezes parte muito da gente. A gente precisa ver que isso mudou, que isso se tornou de alguma forma diferente e ter esse start de chamar novamente, olha, acho que vai precisar reavaliar. E é legal por isso, sabe? Ainda mais pra gente que trabalha em ambiente de cuidado intensivo, né? Que é uma UTI, é uma semi-intensiva. É aquele paciente que ele não tá estável. Se ele tivesse estável, tudo ele pode tava na ala, acontecer, né? Tudo pode acontecer. Então, nesses pacientes, é fundamental a gente ter uma boa comunicação, como vocês trouxeram. Então, assim, não é só a fono com a enfermagem, não é só a fono com o médico. É a fono com o médico, com a nutricionista, com a enfermeira, com o fisioterapeuta. Sim. Todo mundo tem que estar alinhado e todo mundo tem que estar na mesma página, né? Não pode... E outra coisa que ajuda a estar alinhado, né? É a credibilidade do que você fala. Então, eu vejo muito, assim, fonoaudiólogo que trabalha em contexto hospitalar, mas que não tem firmeza na sua conduta. Ele mesmo não tem confiança no que ele está fazendo. E quando você não tem confiança no que você está fazendo, vai ser muito difícil de você convencer o seu paciente que ele precisa fazer o que você está orientando. E mais difícil ainda, convencer a equipe
de que aquele paciente precisa seguir a recomendação que você está dando. Porque muitas vezes você escuta assim, ai, mas ele tá tão bonzinho, não acredito que vai ter que ir para uma pastosa. Então, a partir do momento que você passa essa credibilidade, que você se comunica de forma efetiva, que você passa, claro, ó, as restrições, as dificuldades desse paciente é essa, as potencialidades dele são essas, o plano que eu tenho é esse, ó, então hoje eu acho melhor te deixar numa pastosa, mas eu acredito que ele tem condição de chegar numa geral, então eu vou realizar o atendimento nele, ó, atendimento fono de 5 vezes por semana, de segunda a sexta, com terapia, e no final de semana pode ser que a gente chegue, né, na meta que esse familiar tem, que esse paciente tem, nessa expectativa que esse médico trouxe, né? Então, a partir do momento que eu sou clara com os meus objetivos e como eu vou chegar a atingir esse objetivo, acho que fica muito mais fácil de você convencer os outros profissionais a seguirem as suas orientações, né? E trazendo isso também, eu queria saber de vocês se vocês também sentem isso na enfermagem, né? Que essa dificuldade de ser escutado. E quando vocês veem que foi fácil, né? Eu falei com esse médico, ele prontamente teve a conduta que eu sugeri. Vocês também passam por isso? Vocês não sentem essa coisa de ter que ficar buscando essa reafirmação? Porque a fono tem muito isso. Tipo, o tempo todo a gente tem que ficar se reafirmando e provando que o nosso trabalho é importante sim, é necessário. Eu preciso estar na UTI, porque senão o negócio não funciona. Eu acredito que as ferramentas que a gente tem disponíveis, Bia, são extremamente necessárias. Porque, por mais, como você falou, a gente precisa sempre mostrar a credibilidade do que a gente está mostrando ali, né? Falando para o médico. E, às vezes, não só você falar, mas você demonstrar esse conhecimento é muito importante. Então, como a gente fala, aquela prática baseada em evidência. Tem a ferramenta, a gente aplica. Olha, eu apliquei. Aqui a gente consegue ver, é uma evidência que esse paciente ele precisa disso aqui. Existe uma dificuldade? Sim, são vários perfis de médicos, são, né, N comportamentos, a gente sabe. Tem uns que são muito mais fáceis de, olha, é verdade, ela tá me provando por A mais B que nessa situação o paciente precisa. Outros, obviamente, né, ele vai querer agradar o paciente dele. Mas... né, ter aquela tendência, ele é meu paciente e meu cliente, entendeu? Então, eu vou querer ajustar e agradar ele de certa forma. Então, a gente lida com vários perfis de médicos. A maioria das vezes, eu acho que eles conseguem alinhar ali com a gente, tipo, o que a gente está, né, sugerindo, a maioria. Não são todos, então a gente sente, sim, uma dificuldade, mas quando a gente trabalha com essas ferramentas e prova, né, essa necessidade, fica mais fácil de você convencer, tanto eles quanto o restante da equipe, quanto até o próprio paciente, porque é difícil, é muito difícil. E eu acho que uma coisa importante que você falou, mas será que um dia eu vou voltar a, né, comer aquela dieta geral, aquela comidinha assim que eu gosto em casa, etc. É possível. Quando é possível? Que acho que a pergunta dele principal, quando que isso vai acontecer? E traçar com ele, né? Olha, eu acho que se a gente continuar assim, essa semana a gente consegue chegar lá, né? No final de semana acho que a gente consegue, se mantiver, né, o quadro do jeito que tá, tudo certinho, não acontecer, né, nenhuma intercorrência, ou enfim, a gente consegue chegar. Porque ele precisa disso. É a mesma coisa do alinhamento de alta para casa. Você acha que domingo eu tô em casa? A gente nunca sabe. Se continuar tudo bem, domingo você estará na sua casa. Mas eles precisam muito de data. Eles precisam muito disso. Então, acho que a gente trabalhar essa expectativa e chegar assim, olha, em tanto tempo você vai conseguir, você mina essa esperança do paciente. Então, ele te ajuda, porque ele acredita que se ele fizer certinho o que você está sugerindo, que você está orientando, ele vai conseguir chegar lá. Às vezes é um pouco difícil, mas essa expectativa, essa esperança de que ele vai voltar um dia a comer o que ele gostava de comer, vai fazer ele caminhar para isso. Agora, se você deixa muito vago, olha, eu não sei, olha, como você falou, uma pessoa que ela não tem propriedade no que ela tá falando, pode ser que dê certo, pode ser que não, a pessoa fica na dúvida, né? Até você fica na dúvida do que você tá falando, imagina o paciente, ele, não sei então se vai dar certo. Mas quando você mostra essa segurança para ele, ele acredita.
é muito mais fácil de você dar credibilidade, e aí ele te ajuda. Tanto ele, quanto quem tá ali no cuidado com esse paciente. Sim. Então, é muito importante você ter propriedade no que tá falando. É muito importante usar as ferramentas que estão ali para complementar o seu trabalho. Isso é muito, muito legal e importante. Com O que certeza. você acha, Pri? Fala aí. Você tocou num ponto muito importante, né? A gente vem aí um histórico, né, da enfermagem, né, onde existe de médico, de enfermeiro, todo mundo tem um pouco, né? Então a gente vem aí lutando pela valorização da nossa classe profissional. Hoje em dia a gente já tem muita prioridade científica, né? A sociedade já nos observa com outros olhos, mas muitas vezes nos serviços de saúde existe sim esse embate para que nós sejamos ouvidos, né? Mas como a Ju trouxe, quando a gente vem com evidência científica, a gente vem com avaliação, escalas, quando a gente vem com informações, errei, não veio a palavra. Deixa eu voltar. Tem que voltar do começo, será? Não. Quando a gente vem com informações concretas, né, daquilo que a gente quer dizer, então qual que é a importância do balanço hídrico, né, que a gente faz todos os dias? Aquele paciente, ele não está se alimentando, aquele paciente não está conseguindo ingerir líquidos, o balanço hídrico está extremamente desbalanceado, então a gente vem ali com informações realmente concretas do que aquele paciente não está evoluindo, por conta de um problema de disfagia, por exemplo, né? E a gente tem também o paciente, como você falou, como um grande aliado, ele vê que ele está com uma dificuldade, ele verifica que daqui para frente ele não consegue sozinho. Muitas vezes o familiar, né, já vem com essa demanda, olha, meu familiar não está conseguindo se alimentar, meu familiar está com uma dificuldade, a questão da broncoaspiração, já a cada vez mais, isso que a gente está fazendo aqui, facilita para que isso seja uma informação cada vez mais difundida, né? Então, é importante a gente estar aqui nesse momento para trazer essa informação para mais pessoas, para que não seja tão dificultoso um momento, por exemplo, que a gente vire e tenha um diagnóstico desse, por exemplo, de que vai precisar por algum momento utilizar uma sonda interal para se alimentar, mas qual que é o plano enquanto equipe multiprofissional? Exatamente, né? O que a gente vai fazer para que você recupere, para que você se reabilite, né? Em quanto tempo? Vamos passar uma sonda e acabou. Como assim? Por quê? Né? Qual que é a importância disso? Quais os riscos associados? Então a gente já vai conversar ou com esse paciente, ou com esse familiar, ou com esse profissional médico, né? Às vezes ali de casadinho com a fono, todo mundo em conjunto, para que a gente converse enquanto equipe e procure o melhor para aquele paciente, que no fim é o que todo mundo quer, né? Alguns com um pensamento diferente, mas no final, né, acho que o objetivo de todo mundo é esse, é o melhor pelo paciente, é isso que a gente tem que procurar. No Einstein, eu sei que tem a escala, né, o IT10, que a enfermagem aplica, que faz esse rastreio para ver qual paciente tem essa propensão a ser disfágico ou não. No Círio e no HC, tem algum protocolo que vocês aplicam, que é de triagem, para chamar fonoaudiologia? Não? Nos serviços onde eu fiquei inserida, até o momento não. Então, é bem importante, assim, chega um paciente para nós, você tendo um pouco mais de conhecimento, indo atrás, então é isso, né? Enquanto enfermagem, a gente ir atrás do que a gente, né, precisa saber para prestar uma boa assistência. Então, padronizado a gente não utiliza, mas enquanto equipe de saúde, a gente pega alguns aspectos da escala ali por fora, já imagina qual paciente poderia evoluir, poderia ter um risco, ou então, naquele momento que o paciente chega, ele não tinha critérios de avaliação da fono, o que é uma coisa interessante, né, que na residência, no hospital escola, todo paciente era triado, né, ou a grande maioria, principalmente na UTI, então hoje a gente está em outros serviços onde isso é uma raridade, né, existe necessidade de um acionamento, né. Então, a importância do enfermeiro nesse sentido se torna essencial, porque se eu não identificar ali, através de uma escala, e aí a gente realmente precisa colocar isso nos serviços que a gente está inserido, aquele fono não vai conseguir dar conta de visualizar todo um hospital, né? Então,
A importância desse enfermeiro ter essa visão, ter conhecimento dessas escalas, por mais que o serviço que você trabalhe não aplique, vá atrás dessas escalas, né? A gente tem essa IT10, a gente tem uma outra que é GUSS, que é validada para aplicação da enfermagem. Então, quais são os principais critérios de risco, né? Qual o público que você atende? São mais idosos? Será que os idosos estão mais propensos? Então, se aproprie, né, do seu perfil de paciente, se aproprie de escalas como essa para que você possa atuar em conjunto e proteger seu paciente. E saber o momento, né, de pedir, como você trouxe. Porque muitas vezes o paciente, pedir avaliação da fono, o paciente está muito sonolento. Vou fazer o e quê aí, nesse momento? Como que a fono vai avaliar? Acordar ele? Não tem como, né? Ou tipo, não, pedi avaliação da fono porque ele está recusando todas as comidas. Será que é? Mas aí é nutricionista, né? A fono não vai fazer milagre, né? Então, eu sinto que falta muito esse discernimento em qual momento pedir a avaliação fonoaudiológica. Com a enfermagem, eu não tenho esse problema. Eu vejo que, assim, a equipe multi se ajuda muito, né, nesse contexto. Todo mundo fala, não vai agora. Agora ele acabou de fazer um clister, então vamos mais tarde. Agora vai ser um momento legal. Pode ser que ele vá pior porque ele está desconfortável. Mas eu sinto que a gente ainda precisa passar muito... trabalhar bastante isso com a equipe médica e com os fonoaudiólogos que estão entrando agora no mundo da disfagia, né? Porque na graduação a gente não sabe, a gente não tem essa teoria do quando é o momento de avaliar, quando não é o momento de avaliar. A gente não consegue avaliar, perceber os sinais que esse paciente está te dando de que não é a hora certa para ser avaliado. E saber se posicionar, porque muitas vezes, por mais que aquela família esteja ansiosa, que aquele médico esteja ansioso, não é o momento para ofertar alimento para aquele paciente. Mas nenhum remedinho, ele não está apto para deglutir naquele momento. E muitas vezes, se eu forço essa avaliação, eu vou ter um resultado que poderia ser muito melhor se aquele paciente estivesse calmo, se ele não estivesse com sono, se ele não estivesse estressado, né? Se ele não tivesse desconfortável. Então, eu sinto que a gente tem que trabalhar muito isso, essa conscientização num todo, sabe? Não só com o profissional, o enfermeiro, não só com o fonoaudiólogo, mas com toda a equipe multi, direcionar esse olhar, né? Do que e quando não pedir e por que pedir, né? Porque tem um motivo certo para pedir. Pedir fono porque chegou, todo mundo tem que ser avaliado por todas as profissões. Não é assim, né? Ainda mais vindo de um serviço que a gente sabe, qualquer serviço hospitalar pode ser o melhor da América Latina, o melhor do mundo. Não tem profissional suficiente para todos os pacientes. Você tem que saber triar, você tem que saber organizar, você tem que saber fluxo. Esse é a prioridade, esse não é prioridade. E numa instituição em que todo mundo é VIP, todo mundo é prioridade, ninguém é prioridade, né? Então, cabe aos profissionais trazerem esse olhar mais sensato, mais sóbrio do que precisa ser avaliado naquele momento, né? E outra coisa que eu queria trazer de pergunta vocês estão há bastante tempo já nesse contexto hospitalar, tem contato com muitas famílias, muitos profissionais, especialmente fonoaudiólogos. O que você observa e que te faz pensar nele quando uma família te fala assim, Júlia, você tem uma fono para me indicar? A gente tá indo de alta hoje, e aí o médico falou que ela vai ter que continuar fazendo fono em casa. Você conhece alguém para me indicar? O que esse profissional que você vai indicar tem que ter de característica para você indicar esse paciente com tranquilidade? Bom, são várias características, né, que a gente vai olhar, mas as principais, principalmente ter um feeling, sabe? Porque muito do que você vai conseguir aplicar com esse paciente, em primeiro lugar, você vai precisar conquistar esse paciente de alguma forma. Ser aberto com ele, comunicar com ele, sentir ali o momento mesmo, né? A situação. Então, acho que vai primeiro de uma conversa, uma conquista com esse paciente. Então, acho que são coisas, como você falou, que não são ensinadas dentro de uma faculdade. É no dia a dia. Então, às vezes tem aquele paciente que, né, se você chega, eu vou aplicar esse protocolo ali com ele e vai dar tudo certo. Não.
tem que ter uma conversa, tem que ter uma conquista desse paciente. O paciente tem que querer conversar com você. Ele tem que sentir, assim, primeiro que ele pode se abrir com você, para depois ele te ouvir com a sua especificidade, né? Com o que você vai explicar para ele. Então, a gente vai olhar muito esse profissional que ele dá essa abertura, que ele tem, pelo menos, como que eu posso dizer, a comunicação com o paciente. Não, sabe, assim, uma pessoa mais fechada, mais retraída, assim, porque a maioria das coisas vão partir das orientações que você vai dar. Se você não consegue comunicar, assim, com esse paciente, ter esse feeling, assim, um momento, ou se abrir, né, ou fazer ele se sentir à vontade com você, a gente não consegue ter uma fluidez nesse atendimento. Então, eu vou olhar para esse profissional que, mesmo com tanto engajamento, assim, com tanto conhecimento, que ele tenha essa simpatia, né? Essa abertura com o paciente, fazer o paciente se sentir à vontade, aquele profissional assim mais aberto, mais para frente, mais, acho que é mais uma questão do comportamento. Eu vou olhar bastante para isso. Também em conjunto com aquele profissional que ele como que eu falo? Pra ver. Pela expertise. Acho que as duas coisas vão caminhar juntas. Mas em relação a perfil, a personalidade ali, acho que caminha em conjunto. Que a gente às vezes vê muitas pessoas que têm ali essa expertise, mas não consegue desenvolver isso com pessoas. E a gente, como cuida de pessoas, a gente precisa sentir o momento, conquistar esse paciente de alguma forma antes de você conseguir aplicar com ele o restante das coisas. Então a gente vê muito isso. E tem pessoas que marcam, que às vezes você vê assim, fala, nossa, pessoa bacana, assim, ela consegue trazer aquele paciente para ela e conquistar esse paciente. Não é à toa que, por exemplo, quando a gente vê um paciente, eu quero fulano aqui. E aí você fala, mas não é o horário do fulano, não, mas eu quero fulano. Por que o paciente, por que despertou nele essa vontade de ser com aquela pessoa? Porque, de alguma forma, ele sentiu ali não só um profissional guiando ele, orientando ele, mas aquele profissional que faz ele se sentir à vontade. Aquele profissional que conversa com ele, que entende o momento dele. Porque são dias, tem dia que você acorda legal, tem dia que você, sabe, não quer nada com nada, tem dia que você quer. E aí esse profissional, ele pra frente, ele vai ali sentindo o momento e te conduzindo. Então, acho que vai muito ali da questão do comportamento, da abertura que esse profissional dá. Acho que isso para todas as áreas, mas para um fono também, eu vejo muito isso. E me leva a indicar, com certeza. São aquelas soft skills, né, que a gente fala, que Sim. não é só você olhar para habilidades doente, não técnicas, isso, exato. Isso. Para o paciente que é cardiopata, eu tenho que olhar esse marcador, aquele outro. Não, é você olhar até porque para ele outro. isso nem faz assim tanta diferença. Isso, ele vai é o paciente se sentir visto, né? Acolhido, visto, ver que você respeita ele, a história dele. E se interessa por isso também, se interessa, entendeu? Se interessa. Porque o que a gente mais vê no hospital é assim, pessoas que têm grandes nomes, né? Sim. E aí, quando você chega lá, ele é só mais um doente. E ele não quer ser visto só como mais um doente, porque ele não está acostumado a ser tratado como só mais um no meio de todo mundo, né? Ele quer esse atendimento personalizado, esse atendimento individualizado, que você olha para o contexto dele, né? Ele precisa adaptar a dieta. Mas, poxa vida, ele tem que adaptar a dieta, mas ele trabalha com isso daqui, ou a religião dele é essa, e nessa religião tem esse costume de ingerir este alimento em específico. Então, eu vou me aprofundar, eu vou perguntar sobre a rotina dele, né? Vou perguntar o que ele gosta de fazer, por que ele gosta de comer aquele alimento. Então, é mostrar que eu tô interessada, né? É o profissional mostrar que está interessado na história daquele paciente e em ajudar aquele paciente. Não pode ser aquele profissional que chega vomitando regras, né? Sim. Olha, sua fono, eu te avaliei, você não pode comer isso, a partir de hoje você só vai comer isso, aquilo outro. Até porque se você pega um paciente com o mesmo perfil, vocês vão bater de frente. Exato. Quem é essa mulher me dando ordens? Não vou seguir. E o fonoaudiólogo, ele tem que ser aquele profissional que ele é um facilitador, né? O paciente que ele é disfágico, a disfagia é o quê? Se alimentar, é a dificuldade desse alimento percorrer o caminho da boca até chegar no estômago. Então, eu não tô chegando lá para trazer mais um problema para ele, né? Eu não tô chegando para trazer mais um empecilho.
eu tô lá para ser uma facilitadora. Uhum. Então, junto com ele, eu vou bolar uma estratégia de como que a gente vai atingir esse objetivo em comum que a gente tem, que é ele voltar a comer aquela consistência que ele quer com segurança. Então, é você saber se comunicar, saber se portar e transmitir essa informação para o paciente, né? Então, a comunicação é a chave principal de tudo, mas não é tudo. Não é tudo. Não é tudo. E você, Pri, o que você acrescentaria além da comunicação para um profissional ter para ser indicado por você? Bom, vou puxar sempre a sardinha para o nosso lado, da residência multiprofissional, mas para falar o quê? Que sejam profissionais que a gente vê que ele buscou mais, de alguma forma, não só por ter feito uma residência, mas por ter feito uma pós-graduação, por ter feito uma especialização, um curso livre, ele buscou se aperfeiçoar mais naquilo, porque assim, quando a gente sabe de tudo, na verdade a gente não sabe de nada. Então uma pessoa que ela tem ela seja referência, né, naquela área de atuação, né, e dentro disso, que ela se expôs, né, a situações, que ela busca conhecimento além disso, que ela estuda outras coisas. Então, como você falou, um paciente que tem uma religião, como que você vai manejar a alimentação de uma religião, ou de uma dieta específica, um problema gastrointestinal, como que você vai manejar tudo isso sem saber sobre isso? Então, é uma pessoa que você verifica que ela busca conhecimentos, né, a longo prazo, de forma transversal aí pelos assuntos, né, e diante disso ela vai desenvolvendo essas soft skills, participando de congressos, participando de palestras, ela vai desenvolvendo de forma indireta essas comunicações, essas formas, né, de lidar com cada tipo de paciente. Então eu diria que é um profissional referência no assunto, né, e uma pessoa, né, que se esforça para ser cada vez melhor, que é o que a gente vê no nosso dia a dia, como eu trabalhei com você. Ai, obrigada. Olha, Não esperava por essa. é verdade, Bia. E meninas, se vocês fossem deixar agora para finalizar uma dica, não relacionado com fono, não relacionado com disfagia, mas eu também tenho uma audiência de enfermeiros. Qual é a dica que vocês deixam para quem está começando na área da enfermagem agora e quer trabalhar em hospital? Qual é a dica que vocês não tiveram na graduação, mas vocês adorariam ter recebido quando entraram nessa carreira? Vamos pensar. Pode começar, eu quero pensar um pouquinho. Deixa eu pensar, peraí. Uma dica sobre hospital, para quem quer trabalhar em hospital, né? Isso. Deixa me ver. E que você não recebeu na graduação, mas você gostaria de ter recebido. Bom, quando a gente fala de trabalhar em hospital, são muitos os desafios. Seja a escala de trabalho, né, que é muitas vezes diferente de outros tipos de serviço. Então, é entender quais as possibilidades de escala que você vai trabalhar, porque isso vai mexer em toda a configuração da vida da pessoa, né? Então, ter ciência de qual a escala daquele hospital em específico, qual que vai ser a sua escala trabalhando ali, e se organizar diante dessa escala. Então, eu quero trabalhar nesse hospital, o que eu preciso fazer para chegar nele? Quais os cursos que eu preciso ter? Qual tipo de competência que eu preciso desenvolver, porque eu acho que é muito específico de cada hospital que a gente vai trabalhar, né? Então ir se preparando até o dia que você estiver lá, né? Porque depois que a gente tá lá, é com a gente. Você é o responsável por aquele paciente, você é o responsável por aquela unidade, e é muito gratificante estar preparado quando esse momento chegar. Claro que existe muita preparação no processo, a cada dia é um desafio. O hospital, apesar das escalas, das particularidades, é muito gratificante, porque todo dia a gente aprende, todo dia a gente vê alguma situação nova, todo dia a gente toca uma vida e uma vida toca a gente. Então, se preparar fisicamente, psicologicamente, intelectualmente, é isso que eu diria. Sim, acho que para tudo na vida, Bia, é uma coisa que não só para enfermagem, mas para tudo, você dar o seu melhor. Aquele dia, assim, esteja com esse propósito de vida, acordar para fazer o seu melhor. Porque se você tiver em mente que um certo dia você é o profissional cuidando daquele paciente e num dia seguinte, que a gente nunca sabe de nada, você pode ser o paciente no lugar dele, você vai querer um profissional que entrega o seu melhor, que procurou o melhor aprendizado,
que entende do que está falando, que quer estar ali, sabe? Que quer ter essa entrega, que ele quer entregar tudo de melhor para você. Um dia você pode estar no lugar dele. E a gente não tratar isso apenas como um número, como simplesmente, olha, eu tenho 22 pacientes para cuidar. Não como apenas 22 pacientes, mas como cada paciente, o seu José, seu João, Dona Maria, cada pessoa, e você entregar o seu melhor. Então, você escolheu aquilo, queira estar ali, queira fazer o seu melhor, porque a gente nunca sabe. É engraçado como a vida, ela sempre, né, ela vai dando as voltas, né, que são esperadas da vida, e ela te coloca em lugares diferentes. E em um certo dia você pode precisar daquilo. Então, como você falou, não seja apenas mais um número, mas sim uma pessoa, né, com a sua essência, com a sua crença, e entrega isso. Acho que na graduação a gente não aprende, a gente vai aprender ali a parte mais, como que eu posso dizer? Técnica da coisa, exato. A gente vai aprender mais a teoria, exato. Essa prática ninguém vai te ensinar. É como fala, como eu não tenho experiência, como que eu vou adquirir se eu não trabalhei? Quando você trabalhar, você começa a ter oportunidades de adquirir essa experiência. Mas não dá para ensinar isso para você na graduação, você vai aprender lá na prática. Mas você querendo estar ali, querendo entregar o seu melhor, independente, é o mais importante. Eu acho que para todo mundo, queira estar ali, queira entregar o seu melhor. Isso, é esse o pensamento, porque assim, eu sempre falava para os meus pacientes quando eu chegava no hospital, você falou, nossa, você tá muito sorridente, você tá muito Sim. animadinha. Eu falava assim, claro, de nós dois, dessa relação, a única pessoa que escolheu estar aqui fui eu. Exato. Eu sei que o senhor não... Sim. Então, se eu escolhi estar aqui, eu tenho que entregar meu melhor. Eu vou entregar o meu melhor feliz. Se eu posso deixar o seu dia que tá pra baixo um pouquinho mais pra cima, vai ser esse o meu papel hoje, sabe? Então, é sempre entregar o seu melhor, porque você escolheu estar lá. E eu vou te falar uma coisa... Ninguém foi forçado a estar no hospital de plantão. Sim, eu vou te falar uma coisa ainda um pouco mais a fundo nisso. Isso não tem a ver. Não pode ter a ver com a sua condição de trabalho. Não pode ter a ver com o número da equipe. Eu sei que são coisas que influenciam. Poxa, eu tô sozinha aqui. Poxa, eu tenho tanta coisa pra fazer. Poxa, eu tenho problemas lá fora. Sim, a gente sabe. Todo mundo tem. Nem todo hospital vai ter a melhor escala. Nem sempre vai ser perfeito. Nem sempre você vai ter uma equipe que você gosta de trabalhar. Nem sempre você vai estar num bom dia. Mas o mais importante é você sair de casa com esse propósito. Vou dar o meu melhor, independente das coisas. Porque você escolheu estar ali. E isso vai acontecer com todo mundo, né? Nem sempre a gente tá num dia legal, mas você escolheu estar ali, então entregue o seu melhor, porque aquele paciente, às vezes, ele tá esperando entrar um profissional ali dentro do quarto dele que escolheu dar o melhor dele. Ele não tá num dia legal, poxa, mas quando você entra no quarto e você consegue, de alguma forma ali, conversar e tirar um sorriso de um paciente, sabe, que meio a toda aquela situação, ele sentir essa leveza que você vai trazer, é algo que não tem preço, não tem preço, mas tem um valor imenso. Então, acho que é isso. É muito uma questão de o sentimento que você leva. E como levar esse sentimento, né? A gente sempre fala, cuide de você. Nós somos cuidadores, né? Sendo da área da saúde. Então, cuide primeiramente de você, com as ferramentas que você tem. Busque isso também, para que a gente esteja bem para cuidar do outro, né? Você só vai conseguir cuidar do outro, dar o seu melhor, a sua totalidade, se você olhar para você, né? Dentro da sua totalidade, do seu cuidado, porque é aquela coisa, não tem como você estar 100% ali pelo paciente se você não estiver bem consigo mesmo, né? É aquele dia que era melhor você não ter ido trabalhar. Então, é isso, é cuidar de você para poder cuidar do outro, né? Exato. Ai, meninas, muito obrigada. Fiquei feliz demais que vocês conseguiram vir, que vocês aceitaram. Foi difícil, viu, gente? Uma folguinha na escala. A enfermeira tem uma escala terrível, mas que elas amam. Sim, com certeza. Nossa, foi muito legal mesmo. Sempre dá pra ajustar. Pelo convite. Muito obrigada, viu, meninas? Muito Sucesso obrigada pra vocês, que vocês sejam muito felizes nas suas escolhas, que a gente ainda se encontre muitas vezes. Com certeza. Mesmo não sendo no hospital, mas eu quero me encontrar com você. Que são amizades que a gente leva pra vida, né? São encontros que acontecem por acaso, mas que a gente
escolhe manter conscientemente, Uhum. né? E eu amei trabalhar com vocês. Ai, Eu que quero bom. A gente também gosta continuar muito, pelo seguindo. menos, É né? sobre isso, a gente tem uma relação tão boa de trabalho que a gente quer levar ela para fora, né? Pra fora, pra vida pessoal. É muito gostoso e gratificante. Muito Com certeza. obrigada. Muito sucesso pra você também. Fico Obrigada. feliz.